Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre força elétrica, né? O que está por trás desse fenômeno e quais são as interações, como é que acontece essa interação. Bom, então primeiro de tudo, né? A força elétrica é a interação entre duas partículas, entre dois corpos que estão eletricamente carregados. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os corpos eletricamente carregados, vocês podem clicar na aula aqui em cima, que eu vou deixar a descrição para vocês, que tem sobre como a gente carrega os corpos, o que acontece nos processos de eletrização, tudo isso. Mas o nosso foco hoje é pegar. Eu tenho então dois corpos, né, que eles estão eletricamente carregados, então eles podem estar os dois positivamente carregados, ou um positivo e outro negativo, ou os dois negativamente carregados. Quando a gente aproxima esses corpos, se eu tenho, por exemplo, um corpo positivo e um corpo negativo, quando a gente aproxima esses corpos, o que vai acontecer? A tendência desses corpos é sofrerem uma atração. Bom, isso a gente já sabe, a gente pode até pensar, se a gente comparar com um ímã, por exemplo, a gente sente essa atração, né? Se eu coloco um polo positivo, um polo norte, um polo sul de um ímã para se aproximar, né? Mas como a gente explica e qual é a intensidade dessa atração? Então é dali que vem o nosso conceito de força elétrica, né? Então para a gente saber qual é a intensidade da força que está sendo associada a essa interação de repulsão ou de atração. Então a gente pode ver aqui, né? Vocês podem ver aqui, né? Que a figura mostra, a gente tem ali, a figura mostra a interação entre duas cargas, uma positiva e uma negativa, e uma positiva com positivo, né? Atração ou repulsão. E aí a gente chega na fórmula que a gente tem ali, né? Onde a força é igual ao K multiplicado, já explico o que é esse K, ao K multiplicado pelo valor da carga 1, a quantidade de carga 1, multiplicado pelo valor da carga 2, da quantidade de carga 2, dividido pela distância das cargas ao quadrado, né? A distância entre uma carga e outra ao quadrado. O K, pessoal, a gente chama de constante eletrostática, né? E basicamente, a gente vai colocar que essas cargas estão no vácuo, né? Então, ela vai ser 9 vezes 10 na 9, sempre. É uma constante que a gente precisa, né? Quando a gente vai fazer a definição dessa fórmula, né? A gente precisa ali de uma constante em que vai variar uma em função da outra. E aí, aqui a gente tem a nossa constante eletrostática, que a gente chama de K. Então, força elétrica, que também é conhecida como lei de Coulomb, né? Que foi o nosso físico que estudou essa interação, né? Entre as cargas e a força e essa intensidade, né? De atração ou repulsão entre elas. Então, lei de Coulomb e força elétrica. E aí, como é que a gente calcula? F é igual ao K, que é 9 vezes 10 na 9, multiplicado pelo valor da carga 1, pelo valor da carga 2, e eu divido pela distância ao quadrado. Para quem já viu, já estudou um pouquinho sobre atração gravitacional, vocês vão ver que a fórmula é muito parecida com a fórmula lá da atração gravitacional, a fórmula geral, né, de Newton, que é G igual massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância entre os planetas ao quadrado. Então, ela é bem parecida porque é a interação entre os corpos, essa força de atração. Só que lá na gravitacional a gente só tem atração. Aqui a gente pode ter repulsão também. Aqui a gente tem um gráfico, né? Então, esse gráfico que a gente tem aqui é da força em função da distância. Então, como eu estou dividindo pela distância ao quadrado, ela é inversamente proporcional à distância. Conforme mais distante eu vou ficando, a força vai diminuindo exponencialmente, que nem a gente tem aqui, né? Então, nessa exponencial que a gente tem ali. Beleza? Bom, então vamos lá? Então aqui eu tenho um exemplo. Vamos ali agora resolver esse exemplo e ver como é que funciona na prática a força elétrica. Bom, gente, então nesse exemplo a gente tem duas cargas, né, de sinais opostos. Então uma está negativa e a outra lá está positiva. Então elas vão sofrer uma força de atração entre elas. Elas têm 2 vezes 10 na menos 4 coulomb de carga cada uma, então elas são idênticas, né? E estão separadas aí por uma distância d. E aí tem a constante ali, né,
a constante eletrostática, né? 9 vezes 10 na 9, isso não vai mudar. E eu quero saber a força de interação entre elas, tá? Então, sabendo a distância D, a gente sabe, né? Apenas colocar na fórmula e a gente consegue calcular a força de interação entre elas. Mas eu pergunto, né? E se a gente aumentar essa distância entre as cargas? O que vai acontecer? É isso que a gente precisa interpretar lá nos nossos exercícios quando a gente for resolver, tá? Então, se eu aumentar essa distância, o que vai acontecer? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, então como elas estavam distantes de 1 metro entre si, basta a gente fazer a conta que vocês vão chegar a uma força, que nem a gente tem aqui, de 360 newtons entre elas, para 1 metro. Agora, conforme eu vou aumentando esse metro, e vocês vão ver que eu vou aumentando de 1 em 1, então, 1 metro eu aumento para 2 metros, depois eu aumento para 3 metros, que nem a gente tem na tabela lá, tá? Então, vou aumentando de 1 em 1 essa distância, vocês vão ver que a força vai diminuindo ao quadrado, né? Vai diminuindo, primeiro diminui de 360 para 90, depois diminui de 90 para 40. Então, se a gente pegar, comparar um lado e outro, que nem tem lá na tabela do lado de lá, o lado da distância a gente multiplica por 3. Mas o lado da força a gente vai dividir por 9, que é o 3 ao quadrado, né? Então, se a distância aumentou 3, a força eu preciso diminuir por esse 3, mas ao quadrado, porque aí a gente fica nesse gráfico que nem a gente vê aqui. Então, se a gente for analisar o gráfico, a gente tem essa meia parábola aqui, né? Uma descida exponencial da força em função da distância, tá bom? Pessoal, então agora a gente vai resolver esses exercícios. Tem 3 exercícios aqui que eu vou fazer com vocês. E aí a gente vê mais aplicações sobre como a gente faz o uso dessa fórmula da força elétrica em exercícios, em alguns desses, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, então eu peguei ali o nosso exemplo 1 pra gente resolver junto na aula, né? Pra também não ficar muito extenso, eu ficar aqui resolvendo um monte de exemplo, eu vou resolver o exemplo 1. E o exemplo 2 e o exemplo 3 eu vou deixar pra vocês resolverem e me colocarem aqui nos comentários se vocês conseguiram ou não resolver e qual é o valor que vocês chegaram aí para eu corrigir e trocar uma ideia com vocês. Vamos fazer assim? Então tá. Então a gente vai aqui resolver o exemplo 1. Então a gente tem aqui que a carga 1, no exemplo 1, é 1 coulomb, né? Então são duas cargas idênticas, né? De 1 coulomb, então a carga 1 e a carga 2 tem 1 coulomb cada uma. A distância entre elas, né? Então, eu tenho duas cargas de 1 coulomb a uma distância de 1 metro. Se elas estão as duas positivas, então a gente vai ter uma força de repulsão, né? Só para a gente especificar bem, a gente tem então uma força de repulsão. E a gente tem que a constante, né, 9 vezes 10 na 9, newton por metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Então, essa é a nossa constante eletrostática. E aqui é a nossa fórmula. Então, a força elétrica é igual a constante multiplicado pela carga 1, pela carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Como é que a gente faz essa conta? A gente vai colocar que a força elétrica é igual a 9 vezes 10 na 9, multiplicado pela carga 1, multiplicado pela carga 2 e dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Vamos fazer essa multiplicação, tranquilo, não é? Então, isso daqui, 9 vezes 1 vezes 1, 9, dividido por 1, 9. Então, a força elétrica vai ser 9 vezes 10 na 9 newtons. Então, essa daqui é a nossa força elétrica. Galera, basicamente, quando eu estou trabalhando com força elétrica e a gente quer fazer cálculo de força elétrica, ou cálculo de distância, ou cálculo de carga, basta a gente trabalhar ali com a fórmula e fazer as operações matemáticas necessárias, tá? Então, aí agora eu deixo o exemplo 2 e o exemplo 3, que estão ali e que envolvem outros conceitos também que vocês já viram aqui nas aulas, para vocês resolverem. E não esqueçam de deixar nos comentários os valores que vocês chegaram para aí depois eu trocar uma ideia com vocês, tá bem? E aí, gente, gostaram do vídeo? Gostaram da aula de hoje sobre força elétrica, dos exemplos que a gente trabalhou?
Então, se vocês gostaram, não deixem de deixar o like aqui embaixo para a prof, aqui embaixo no canal, curtir, né, o vídeo, compartilhar o vídeo com os colegas para eles também aprenderem um pouquinho mais sobre força elétrica. E também se inscrever no canal e colocar o sinalzinho ali para que cada novo vídeo durante a semana vocês recebam a notificação e vejam os novos vídeos toda semana, tá bom? Um beijo e até a próxima!